Eu acho que um dos muitos problemas que o Brasil tem é um problema geracional. O Brasil vive o que a gente chama de gerontocracia, que é o governo das pessoas mais velhas. Hoje, quem manda em tudo no Brasil são pessoas com uma cabeça lá dos anos 60, cabeça dos anos 70. São essas pessoas que comandam as grandes empresas, são as pessoas que comandam o judiciário, são as pessoas que comandam até a nossa cultura. Para você fazer uma música no Brasil, você tem que... olha o Chico Buarque, o Caetano... Isso já foi. Então a gente está muito preso nessas gerações antigas, tem uma visão errada de Brasil. Então a gente não está se adaptando a novas tecnologias, a uma nova perspectiva diferente. Por exemplo, as gerações mais velhas falam assim, o grande problema do Brasil é a desigualdade, aí quer colocar uma eterna culpa na gente. Não, se eu vou abrir uma empresa, não a desigualdade, não. As mais novas não querem saber disso, as mais novas querem que o meu país dê certo. As mais velhas, não, se você for pra cima de um bandido, veja, o bandido ele foi alvo da desigualdade social. Não, eu só quero acabar com a bandidagem. As gerações mais novas são muito mais práticas. E a gente representa um pouco essa praticidade, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Que a gente conta pra nossa audiência que eleito, essas são as principais bandeiras. Tornar o Brasil um lugar seguro para andar. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito simples, que se eu conseguir cumprir num ano de mandato, o Brasil já vai estar bem melhor. É um ciclo. O ciclo é, se o cidadão brasileiro conseguir comprar um celular bom, funcional, que ele vai poder usar para trabalhar, sem precisar se endividar, como hoje ele precisa se endividar, e ele conseguir andar na rua nesse celular e voltar da casa dele, homem ou mulher, numa boa, significa que a gente já está tranquilo. Significa que eu destruí o crime organizado, significa que as pessoas estão seguras andando nas ruas, significa que elas vão poder viver num país em que a dívida que elas precisam adquirir para poder viver não será mais necessária, que os juros estarão mais baixos, que os impostos estarão mais baixos, que a atividade econômica está quente, que o crime organizado e desorganizado também foi destruído. Ou seja, resolver a questão econômica e resolver a questão da segurança são os dois pontos fundamentais de qualquer presidente que se preze. Tá? E esses dois assuntos são assuntos centrais que a gente vai precisar resolver e rápido, logo no primeiro ano do mandato. Tem como resolver no primeiro ano, Renan? Óbvio que tem. Óbvio que tem. E como a gente faz? Primeira coisa, por isso é bom ter um plano de ação. Eu já tenho protocolado a PEC do equilíbrio fiscal, já foi protocolado pelo nosso deputado federal aqui em Kataguiri, que é uma PEC que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. O problema do Brasil é um problema que é um Estado que gasta demais. Juros é alto porque a gente gasta demais, impostos são altos porque a gente gasta demais, desigualdade é alta porque o Estado gasta demais. E ele gasta muito e muito mal. Tanto que a gente gasta muito em educação. As pessoas acham no Brasil, ai meu Deus, e a educação, a gente gasta mais do que a maior parte dos países da OCDE. Só que a gente tem crianças analfabetas funcionais, ou seja, é um problema de gestão, problema de capital humano mesmo. Saúde, também gastamos muito com saúde e o SUS nos atende, vamos dizer, bem distante daquilo que a gente imagina. Então, há um problema de gestão e há um problema de despesa. Vamos resolver primeiro o campo da despesa. Resolver o campo da despesa, a gente vai poder baixar juros, a gente vai poder baixar a alíquota de impostos. Paralelamente, o trabalho de destruição daquilo que a gente chama de crime organizado, o roubo de celular é vinculado no fim do dia a uma facção criminosa que vai fazer a receptação e vai mandar o celular para fora. O roubo de carro, mesma coisa. O roubo de uma moto, mesma coisa. Os crimes violentos, eles estão todos correlacionados às facções. Nós precisamos ter uma legislação especial voltada para facções, nós precisamos reocupar as áreas que foram tomadas pelo crime organizado, nós precisamos construir presídios, e aí eu faço essa provocação para quem está assistindo, nós precisamos de mais presídios do que escolas. Já existe escola suficiente, a gente tem que melhorar as escolas e fazer elas funcionarem bem. E nós temos que fazer mais presídios, a gente tem que botar 300, 400 mil vagas novas em presídios para colocar para dentro todas essas pessoas que estão aterrorizando os brasileiros. Com lei e ordem, nós conseguimos fazer o número de homicídios cair muito, e preciso fazer no meu primeiro ano de mandato pelo menos 60, 70% dos homicídios caírem, e paralelamente, câmera na cidade, sistema de inteligência, aumento de penas, para fazer com que a polícia prenda um bandido e o bandido fique na cadeia. Em um ano eu preciso fazer isso. Essas duas medidas, elas trazem efeitos positivos tanto na economia quanto no combate ao crime já no primeiro ano. Como é que tu vai combater a atuação, o modelo de atuação do Centrão, do modelo político do Centrão no Brasil? Quando a gente estuda o Centrão e o comportamento de parasita que ele tem, a gente percebe alguns elementos interessantes. Ele vai parasitando o corpo do Estado até o corpo do Estado quase morrer. Quando ele está prestes a morrer, o Centrão aceita que reformas sejam feitas. Plano Real foi isso. Depois as reformas do governo Temer foram isso. A própria reforma da Previdência durante o governo Bolsonaro foram isso. O próprio Centrão olha e fala, olha, eu acho que eu suguei demais. Porque eles vivem, eles são parasitas, eles precisam do hospedeiro. E hoje o hospedeiro está morrendo. O Estado brasileiro, o endividamento que ele tá gigantesco. Os juros já estão num nível estratosférico. Há uma perspectiva da gente não conseguir pagar as despesas obrigatórias em até 2 anos. Então o próprio Centrão sabe da necessidade de fazer essas reformas. Nós vamos precisar atuar com essas reformas e aí nós vamos precisar reduzir o problema chamado Centrão. O Centrão só existe porque lugares pequenos, cidades pequenas ao redor do Brasil, são muito pobres, não têm atividade econômica e elas dependem da política para poder sobreviver. É por isso que as pessoas muito pobres no Nordeste votam no Lula para presidente, porque o Lula vai dar o Vale Gás, o Bolsa Família, a energia elétrica, e votam num deputado no cara do Centrão. Eles não votam no cara do PT para deputado.
O povo no Nordeste, o povo na região Norte, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades menores, eles fazem esse combo, que é o combo do assistencialismo. O político do Centrão, portanto, ele depende das pessoas muito pobres, das pessoas dependendo de assistência. O que nós vamos criar nesse sentido são frentes de trabalho nos municípios mais humildes do Brasil para fazer as pessoas saírem desse circuito de dependência e entrarem no circuito de trabalho. Vai ser um trabalho muito grande, eu posso explicar de maneira extensiva, não sei se a gente pode ter tempo. Eu até faria essa pergunta, como que a gente resolve esse público, esse eleitor pobre que o senhor se refere, como que a gente resolve essa necessidade de assistência? Atividade econômica e atividade econômica. Não existe como, vamos dizer, sustentar cidades inteiras em que mais da metade, às vezes 70% da população não é economicamente ativa. Ela vive na prática de auxílios do governo, um bico que a pessoa eventualmente faz, ou um emprego de um parente na prefeitura. Eu rodei o Maranhão inteiro, eu rodei o Ceará inteiro, eu rodei o Rio Grande do Norte inteiro. Esta é a regra, esta não é a exceção nesses lugares. E em quem essas figuras votam? No Lula e num político do Centrão. O político do Centrão, ele, com a emenda, ele faz a política de compra de votos junto com os vereadores dele, com os prefeitos dele. Ele consegue trazer as pessoas como apaniguados atuando para trabalhar para ele. Se eu tenho a atividade econômica, a pessoa não precisa disso. É por isso que numa cidade, por exemplo, do interior, aqui do Rio Grande do Sul, vamos dar um exemplo, estava lá em Santa Cruz do Sul, a maior parte das pessoas não precisa de favores do governo. Vai ser uma pequena parcela das pessoas que vão precisar de um vereador para sobreviver, para comprar um pneu que furou do carro. Que isso no Nordeste é regra. Por quê? Porque tem atividade econômica nas cidades menores, aqui no Rio Grande do Sul. São Paulo, então, nem se fala, o interior inteiro é desenvolvido. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma política séria de aumento de atividade econômica, levar o agro organizado, né, o agro desenvolvido, onde ele chega, ele acaba com essa política de dependência, porque as pessoas começam a arrumar empregos conexos ao universo do agro. Eu preciso levar a atividade industrial e eu preciso levar, inclusive, frentes de trabalho. Então, às vezes, pequenos municípios do Maranhão não têm vias de saída da cidade, porque está tudo esburacado. Vamos fazer pavimentação, vamos aumentar o investimento em infraestrutura em parceria com as prefeituras, vamos obrigar o prefeito a ter como meta aumentar a atividade econômica no município, atraindo pequenas empresas, fazendo políticas de incentivo para isso. Ou seja, precisa ter atividade econômica. Quanto mais atividade econômica, menos poder para o Centrão. Isso não resolve no curto prazo. No curto prazo, para eu passar minhas reformas, eu vou ter que sentar, infelizmente, com esse bando de bandido que a população vai eleger, porque eu volto a repetir, o brasileiro é viciado em votar em bandido. O brasileiro adora ver um ladrão e falar, não, deixa eu botar esse cara num cargo público urgente. A tara que o brasileiro tem. Só que ao longo do processo, a gente vai conseguir criar um sistema que altere essa dinâmica de, vamos dizer, de poder do Centrão. Você busca um Brasil protagonista também? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e compartilhe nossas ideias por um Brasil protagonista.